Vamos falar neste bloco da crise das montadoras, né? Terminou sem acordo a reunião de ontem entre a Volks de Taubaté e o Sindicato dos Metalúrgicos na Superintendência Regional do Ministério do Trabalho em São Paulo. Os trabalhadores estão em greve há 4 dias. O sindicato diz que 50 pessoas foram demitidas nesta semana e que há possibilidade de um novo encontro com a empresa amanhã. A entidade informou também que ingressou na justiça com um pedido de dissídio coletivo. A Volks não comentou o assunto. A montadora teria conseguido também na justiça uma liminar para garantir a entrada dos funcionários na fábrica, mas hoje ninguém cumpriu o expediente. Na GM de São José dos Campos, nesta quinta-feira completa 11 dias em que os funcionários paralisaram as atividades. Amanhã está marcada uma nova reunião de conciliação no Tribunal de Justiça do Trabalho, em Campinas. E ontem, o mesmo assunto foi tema de uma audiência na Assembleia Legislativa do Estado. O deputado estadual Padre Afonso comenta a crise no setor automotivo. Eu acho que os trabalhadores foram pegos de surpresa. A maneira com que eles foram dispensados é uma maneira covarde. E nós queremos dizer com isso que estamos do lado dos trabalhadores. Participou o Hélio Nishimoto, Davi Zaia, eu, Janase, que presidiu e convocou essa audiência pública. Nós estaremos juntos para defender o interesse desses trabalhadores. Não somente da GM, mas os trabalhadores da Volks, com quem nós vamos procurar para estabelecer um diálogo, para ver e encontrar uma forma de preservar o emprego desses trabalhadores. Eles não podem pagar com o emprego deles a situação pela qual vive o país, por falta de gestão, por falta de governabilidade, por falta de vergonha na cara com essa toda roubalheira que a gente tem assistido. Pois é, e nesta semana os bancos públicos, Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anunciaram um pacote de apoio financeiro para socorrer a indústria automotiva e também o setor de autopeças. As condições especiais serão concedidas às empresas que se comprometerem a não demitir funcionários durante a crise. Vamos conversar sobre este assunto com o economista, professor Edson Trajano. Obrigada pela presença novamente aqui no estúdio, professor. Boa tarde, Jandra. Boa tarde. Olha, como que o senhor vê essa situação, essas linhas de crédito, né? O Banco do Brasil vai oferecer até o final do ano 3 bilhões de reais e a Caixa Econômica Federal cerca de 5 bilhões e meio de reais. É uma boa saída para o mercado? Esse apoio dos bancos públicos pode amenizar o problema do setor automobilístico brasileiro. Ou seja, nós vamos ter mais investimentos com o apoio do Estado. Mas eu discuto, primeiro, que esse é o setor prioritário no Brasil. Nós tivemos, por exemplo, nos anos anteriores, principalmente de 2010 a 2013, um grande apoio estatal, principalmente no consumo de carros, pensando em financiamentos de consumo e redução de IPI, e isso provocou um crescimento do emprego e da produção de carro naquele momento, mas depois veio a crise. E nós temos que pensar que o carro serve para quê? Para melhorar a mobilidade das pessoas. Ter só mais carro na rua não resolve o problema da mobilidade, como nós observamos no dia a dia nas médias e grandes cidades. Então, o senhor acredita que o governo deveria, então, investir em infraestrutura, né, em transporte público? Isso. Então, a melhor alternativa seria pegar esse dinheiro do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e fazer investimento, principalmente em infraestrutura urbana, pensando num transporte coletivo. Por exemplo, em Taubaté e São José dos Campos tem projetos nessa área. Há cerca de 4, 5 anos, nós discutimos muito aqui no Vale do Paraíba o trem de alta velocidade. Em São José dos Campos tem um projeto VLT que está sendo discutido há um bom tempo. E por que isso não sai do papel? Então, vamos pensar na melhora da mobilidade urbana. E aí, esses investimentos também geram emprego agora no curto prazo e melhora o problema da mobilidade nas grandes cidades da região e no país como um todo. Professor, diante da crise que a gente está vivendo, né, da instabilidade econômica, financeira, a gente tem visto aí esse medo em relação ao desemprego que vem crescendo. Estas medidas seriam para também ajudar no combate ao desemprego. O senhor vê isso com bons olhos nesse sentido? Nesse sentido, sim. Ela pode amenizar esse problema mais sério do desemprego no setor automobilístico no Vale do Paraíba. Mas esse é um grande problema histórico nosso. O que nós estamos fazendo? Toda vez pensamos em medidas, primeiro, de apoio estatal para esse setor, que é um setor que tem muito capital e cada vez produz o carro menos nacionalizado. Então, ou seja, se o Estado vai fazer um financiamento
para essas empresas, então tem que cobrar uma contrapartida maior das empresas, que é um maior grau de nacionalização da produção, com mais investimento em tecnologia. Dessa forma, se o carro é cada vez mais sendo feito no Brasil, com mais componentes nacionais, aí sim nós vamos gerar mais empregos no médio e longo prazo também. Para a gente encerrar, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, diz que essas linhas de crédito não vão afetar o ajuste fiscal. O senhor concorda com ele? Não. De um modo geral, o que acontece? Quando nós estamos falando que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal estão criando linha de créditos especiais, elas estão criando linha de crédito abaixo de mercado. Ou seja, esses dois grandes bancos públicos vão reduzir a lucratividade frente aos bancos privados. Consequentemente, isso no médio e longo prazo vai afetar as contas desses bancos estatais. Tá certo, nós acabamos de conversar aqui com Edson Trajano, economista, professor universitário. Muito obrigada pela presença. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado. No próximo bloco vamos falar do tempo. Choveu, mas bem menos do que a região precisa, né? Vamos mostrar os cuidados com a saúde por causa aí desse clima seco. Hora certa agora, 1h09. A gente não demora.